Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Olá, boa noite. Crise política interna e guerra comercial entre China e Estados Unidos fazem o dólar disparar acima dos R$4. E veja também nessa edição. Presidente Jair Bolsonaro divulga texto afirmando que o Brasil é ingovernável sem conchavos. Alexandre Lopes, terceiro presidente a assumir o instituto responsável pelo Enem este ano, é formado em Direito e Engenharia. Aplicativos e áreas de coworking passam a atender um público mais velho que quer empreender. Isso ajuda a você transitar, interagir, compreender as expectativas, né, a perspectiva dos públicos com os quais você pretende lidar. Ex-ministro José Dirceu viaja de Brasília a Curitiba de carro para se entregar à Polícia Federal. Túnel desaba no Rio de Janeiro e fecha a via de ligação leste-oeste. Papa Francisco aceita a renúncia do bispo de Limeira, no interior paulista, acusado de acobertar casos de abuso sexual. Começa amanhã a virada cultural em São Paulo, com mais de 1.000 atrações espalhadas pela cidade. E na bancada, hoje temos 2 parlamentares em pleno mandato. Janaína Pascoal, deputada estadual do PSL de São Paulo, e Paulo Teixeira, deputado federal do PT. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Hoje temos também o comentário do historiador Marco Antônio Villa. Mas agora aguarde só um instante, nós voltaremos já já com todos esses assuntos e muito mais. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem.
despencou essa semana. O dólar turismo chegou a ser vendido a R$ 4,53. O dólar comercial fechou cotado a R$ 4,10. Quem analisa o mercado financeiro afirma que a falta de articulação política está por trás dessa mexida da moeda americana. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro colocou mais lenha na difícil relação com o Congresso ao divulgar o texto de um simpatizante. Escrito por um filiado a um partido aliado do governo, um dos trechos do texto diz que o Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. E afirma que Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável. E conclui: se um governo não negocia com o Congresso, é considerado amador e não sabe fazer política. E se negocia, sucumbiu à velha política. A divulgação do texto foi interpretada por políticos como um desabafo, diante da quantidade de problemas que o Palácio do Planalto enfrenta dentro e fora do governo, como as discussões entre a ala militar e Olavo de Carvalho, a crise em ministérios como o da Educação e a dificuldade de diálogo com o Congresso Nacional. A reforma da Previdência, por exemplo, levou 2 meses para avançar em apenas uma comissão e está longe de ser votada na segunda. A derrota mais significativa foi na reforma administrativa, com a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça de Sérgio Moro para a pasta da Economia. A falta de articulação tem gerado oscilações no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo, que chegou perto dos 100 mil pontos em março, teve hoje o seu pior resultado desde dezembro. Fechou abaixo dos 90 mil pontos, com ligeira queda de 0,04%. O dólar fechou em R$ 4,10, maior cotação desde setembro do ano passado, com alta de 1,6%. Os reflexos também são sentidos na balança comercial. Nos 4 primeiros meses do ano, as exportações caíram na comparação com o mesmo período do ano passado. O desemprego se mantém em índices altos e mais de 5 milhões de pessoas procuram emprego há mais de um ano. Passados pouco mais de 4 meses de governo, Bolsonaro ainda não desceu do palanque. A consequência é o crescimento do PIB se aproximando de zero e milhões de pessoas nas ruas. Nós temos que lembrar que o Brasil vem de uma recessão desde 2014, então eu acho que nós estamos no bom caminho, mas infelizmente os resultados não aparecem imediatamente, porque não se reconstrói um país em apenas 100 dias. Atrapalha bastante. E a questão da incerteza política. As empresas não podem parar, mas estamos com o pé no chão. Não dá para tomar nenhuma decisão de investimento, de aporte, sem ter uma conclusão aí do que vai acontecer. Boa noite, deputada Janaína Pascoal. Boa noite, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Boa noite, Janaína, e boa noite aos telespectadores. Bom, no entendimento de vocês, o problema maior está nessa aparente falta de sintonia, falta de entendimento entre Planalto e Congresso? Deputada, por favor. Olha, o que eu estou identificando neste momento é uma briga, por autoria, que é algo que me incomoda muito. Quando eu falo de nova política, nem é a dinâmica que essa pessoa que escreveu o texto usou com Chaves, nem é essa dinâmica. Eu falo da necessidade de uma nova mentalidade. É fato que o Brasil precisa dessa reforma da Previdência. Isso, inclusive, o próprio ex-presidente Lula reconheceu. Então, é fato que precisa. É fato que é bom para o Brasil enxugar a máquina pública. Eu duvido que haja alguém que diga que seria bom nós voltarmos para o modelo de 29 ministérios. Existe uma medida provisória para ser votada, sob pena de caducar ou de cair e voltarem os 29 ministérios, e o Congresso não vota. Existe uma reforma da Previdência em andamento e agora começou uma discussão para fazer a reforma do Congresso. O problema é o seguinte, quando a reforma for aprovada, ela não é do governo do Congresso, ela é a reforma do Brasil. Está uma discussão de digital. Então, vamos fazer andar na reforma tributária, porque nasceu aqui, vai ter a digital do Legislativo. Não existe nenhuma lei que tenha apenas a digital do Legislativo ou apenas a digital do Executivo. Um faz o projeto tramita no Legislativo, o Legislativo aprova, o Executivo tem que sancionar. Então, necessariamente tem a digital dos dois.
Nós temos que mudar a mentalidade. Eu estou sentindo isso dentro da Assembleia, né? As pessoas não analisam os projetos no seu mérito, as pessoas avaliam quem aquele projeto vai beneficiar, nem estou falando sob o ponto de vista financeiro, tá? Politicamente. E se eu quero ou não quero beneficiar. Então, às vezes você vê pessoas que concordam com o projeto, votarem contra o projeto porque vai favorecer A ou B. Ou o contrário, a pessoa não concorda, mas porque ela é base, ela vota a favor, se ela é oposição, ela vota contra. Então, é necessário mudar a mentalidade. Alguém, pelo amor de Deus, tem que pensar o país. Esse é o ponto. Deputado? Olha, Jair Bolsonaro foi parlamentar, 29 anos. Ele deveria saber do parlamento. E ninguém governa numa democracia sem parlamento. Ninguém governa. O que eu acho é que tem 3 problemas no governo Jair Bolsonaro. O primeiro problema é a briga interna. Você disputa Olavo de Carvalho xingando membros do governo, os filhos atravessando, o próprio presidente, às vezes com declarações impróprias. O presidente tem que chegar para apaziguar, ele tem que dialogar, ele tem que conversar, ele tem que unir o país, não dividir o país. Em segundo lugar, nós temos um segundo problema, é que esse governo tem uma agenda econômica, na minha opinião, que é uma nota só, é o samba de uma nota só. Ele não fez um programa de crescimento, de geração de emprego, de investimento. Ele precisa fazer isso, ele precisa propor ao país, vamos animar a economia, vamos gerar emprego, gerar renda. Ele, então, trabalha só uma política recessiva. Ele precisa rever a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos. Eles prometiam emprego, não deu. Depois veio a reforma trabalhista, prometia emprego, não deu. E agora, uma reforma previdenciária extremamente injusta, extremamente injusta. Tem que fazer uma reforma previdenciária, tem que trabalhar novas arrecadações e aí mexer em privilégios, cobrar dívida ativa, rever desonerações, colocar teto, todo mundo debaixo do teto constitucional. Nós temos que rever essa excessiva pejotização, mas é pelo lado da receita e não de mexer com quem ganha até R$ 1.300, R$ 1.300. Portanto, eu acho que o presidente devia propor uma medida de crescimento, segundo, parar a briga e terceiro, acertar nas propostas. Por exemplo, o Congresso Nacional agora vai fazer uma reforma tributária que foi proposta pelo Centro de Cidadania Fiscal, Bernardo Api, Nelson Machado, Vanessa Canado. Para quê? Para facilitar a legislação tributária e incentivar a geração de empregos, incentivar o empreendedorismo no Brasil. Então, na minha opinião, nós estamos num governo batendo cabeças, sendo que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Deputada, 13 milhões e 400 mil desempregados no Brasil. Esses assuntos secundários de interferência no governo, familiar, de escritores, fora a citação de que o governo continua num palanque, de que forma essa situação interfere, na sua visão, no desenvolvimento político e das questões econômicas do país? Não, eu penso o seguinte, que o Congresso poderia assumir um protagonismo nesse momento, que está perdendo uma oportunidade ímpar. A reforma da Previdência necessária, ela é a principal reforma social que nós faremos, porque eu ainda tenho esperança que nós conseguiremos fazer. A reforma não tira de quem ganha menos, a reforma tira de quem ganha mais. Porque nós temos um grupo significativo, e aqui não estou falando contrariamente, são pessoas merecedoras, pessoas capazes, competentes, mas é impossível um país sustentar aposentadorias de 30, 40, 50 mil reais, com as pessoas se aposentando aos 50 e, graças a Deus, falecendo depois dos 90, com o dinheiro público pagando isso. É impossível. Esta reforma não tira de quem ganha menos. Esta reforma tira de quem ganha mais. Hoje, quem ganha menos contribui para as classes mais favorecidas, as corporações mais favorecidas, terem uma segurança
na sua maturidade, nem dá para dizer que na melhor idade, porque aposentam seus 50, para ter uma segurança que nenhum trabalhador tem. E não é verdade que as pessoas prestam concurso público por causa da aposentadoria. Prestam concurso público para ter estabilidade. E, na maior parte das carreiras, o funcionário público ganha melhor do que aquele que está no setor privado. Porque as pessoas sempre comparam com os profissionais top, né? Entende? Ah, não, porque aqui, se eu soubesse que eu ia perder a minha aposentadoria, eu teria ido para a iniciativa privada. Não é verdade. Foi para a iniciativa pública porque queria estabilidade, certeza do recebimento. Uma certeza do recebimento do salário, uma certeza que nenhum profissional da iniciativa privada tem. Então, é a maior reforma social, falo isso sem medo, é a maior reforma social dos últimos tempos. O Congresso tem a chance de abraçar essa reforma que é bem feita, feita por técnicos, e assumir esse protagonismo. Essa discussão de quem é culpado, quem errou, vão virar a página para trás. O que nós podemos fazer daqui para frente? O povo não é bobo. O povo está vendo, né, que existe uma reforma necessária, pronta, que basta tramitar. Então não adianta dizer que não, que a gente agora vai com a tributária. Faz as duas. As duas são importantes, são necessárias. A da Previdência é mais necessária. Agora, efetivamente mexe com interesses. Mexe com interesses de pessoas poderosas, inclusive dentro do próprio Congresso, porque são grupos que têm representatividade, entendeu? Então, vai doer. Agora, conflitos nunca ajudam. Conflitos nunca ajudam. Eu gosto de grupos, de governos, de ambientes plurais. Eu acho que é importante ter vários grupos dentro de um governo, né? Mas essa briga interna, ajudar não ajuda. O Congresso poderia abraçar essa reforma e fazer, porque ela é necessária para o país. O governo demonstra que o presidente da República, nada se espera dele. A crise chama-se Jair Bolsonaro. Ele não une o nosso país. Agora, o Congresso vai fazer, sim, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária. Mas não o que o Paulo Guedes mandou. O que o Paulo Guedes mandou, 80% ele tira de quem ganha até R$ 1.300, que é a média das aposentadorias no regime geral. Ele tira de quem recebe o benefício de prestação continuada, idosos, pobres, que recebem até o salário mínimo. Ele tira de quem recebe aposentadoria rural, idosos, pobres, que recebem até o salário mínimo, começam cedo a trabalhar. E ele tira de quem trabalha duro nas cidades, que ganha até R$ 1.300. 80% do que ele diz que é uma economia é de quem recebe até R$ 1.300, inclusive do abono salarial. Quem mora em São Paulo não receberá mais abono salarial, porque só pode receber até quem recebe até o salário mínimo. Como o salário mínimo de São Paulo é maior que o salário mínimo nacional, quem recebe mais que o salário mínimo não vai receber o abono salarial. Portanto, é extremamente injusta. Ele não mexe com privilégios. Nós queremos mexer com privilégios. Mas muda dos políticos, é isso que eu muda estou dizendo. Não, ele mexe com os pobres. Nós queremos mexer com os privilégios. Por exemplo, nós queremos que modifique a forma de arrecadação da Previdência e acabe com as desonerações, que cobre os devedores. Vamos mudar a lei de cobrança da dívida ativa. Nós queremos mudar essa informalidade que a reforma trabalhista levou e que está mexendo com a Previdência. Nós precisamos de emprego no Brasil, mas crescimento. E a aposentadoria dos deputados, por exemplo? Não, isso vai ser extinto. Nós somos favoráveis de todos os privilégios. Agora, o que o presidente mandou para a Câmara? Ele mandou privilégio para os militares, porque ele representa esses segmentos. Nós precisamos acabar com os privilégios, mas não prejudicar os pobres. Nós vamos mudar essa reforma da Previdência. Então, não avança dessa forma que você está falando. Então, vamos modificá-la para combater privilégios e vamos aprovar uma reforma tributária. Mas o protagonismo do parlamento, nesse momento, vai ser muito maior, porque é um esvaziamento no Executivo pela incapacidade do Executivo de coordenar as variáveis para fazer o Brasil crescer, gerar emprego, distribuir renda e atender as demandas da sociedade brasileira. Outro assunto importante é a educação. E a crise na educação pode unir um país polarizado a partir das manifestações vistas na quarta-feira.
No meio das turbulências, o novo presidente do INEP assume e garante que o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser cumprido. Alexandre Lopes é o terceiro presidente do INEP no atual governo. Ao assumir o cargo hoje, ele garantiu que o cronograma do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está mantido. A prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. Nós queremos tranquilizar os servidores do INEP, queremos tranquilizar os estudantes, que a gente vem procurar somar junto com a equipe do MEC. A mudança no comando do instituto responsável pelo Enem ocorreu um dia depois dos protestos contra o bloqueio de verbas de universidades e institutos federais. Em todo o país, milhares de manifestantes saíram às ruas em defesa da educação. Um tema presente na agenda de todos os governos, independente de partidos, seria capaz de unir opositores num país polarizado? Espero que sim, até porque eu sou educador, né? Eu espero, porque eu acho assim, todo corte é sempre em cima da educação e do trabalhador, que eu acho um erro. Com certeza. Acho que todo mundo se unir, se fizer algum protesto, a gente consegue mudar isso. Eu acho meio complicado, o ideal que seria, né? Mas, infelizmente, o povo brasileiro é desunido por natureza. Eu não acho que seja capaz de unir as pessoas, porque eu acho que muita gente não entende o que é educação. No total, o governo congelou quase 6 bilhões de reais da educação, 1 bilhão e 700 só das universidades e institutos federais. A medida não é nova. Nos últimos 5 anos, que incluem os governos Dilma Rousseff e Michel Temer, o contingenciamento na área somou mais de 25 bi. Para muitas pessoas, a união em torno do tema ainda está no campo do desejo. É bom essa união, porém tem que saber qual que é o rumo dessa união, onde que isso vai dar, entendeu? Eu acho que é essencial a educação, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que sempre teve protestos pela educação e não necessariamente isso trouxe essa união ainda. Eu não acho que é capaz de unir um país que está super dividido, mas eu acho que ela se sobrepõe a essas questões políticas. É pertinente ver como pessoas que de repente nem votaram nos mesmos partidos ou nas mesmas figuras estarem indo às ruas reivindicar por uma causa que é muito válida. Será que essa crise na educação e tantas demandas, né, referentes a um dos nossos maiores problemas, que é a questão da educação, seria capaz de unificar pensamentos opostos a princípio e apaziguar essa questão da polarização? Olha, eu realmente respeito todo tipo de manifestação, mas a verdade tem que ser dita. Só tinha bandeira vermelha ali. Eu não vi nenhuma bandeira do Brasil. Não estou desmerecendo toda a manifestação, né? Mas só tinha bandeira vermelha. Eu só vi líderes do PT e do PSOL influenciando essas manifestações. Os gritos de guerra lá, os brados, eram Lula livre. Mas nisso a questão da educação você vê como secundária no protesto? Jamais. No protesto, com certeza. Não, a educação foi o móvel utilizado para mobilizar as pessoas. Entendeu? Mas se você olhar, está em todos os jornais, só olhar, só tem bandeira vermelha, faixas de Lula livre. Então, houve uma manifestação, vamos dizer assim, orientada. E a argumentação não se sustenta, porque esse contingenciamento, vocês mesmos mostraram, ocorreu várias vezes. No dia da manifestação, todo mundo recebeu um vídeo do ex-presidente Lula falando da necessidade de contingenciamento. Isso aconteceu no governo dele, no governo Dilma, né? Então, assim, o que pode ter ocorrido, e nisso eu tenho que reconhecer, foi uma falha na comunicação. Porque anunciaram um contingenciamento absolutamente justificado como um corte, e ao fazê-lo, infelizmente, utilizaram argumentações de natureza ideológica que não são cabíveis no momento de um contingenciamento, porque este contingenciamento era necessário até porque não sai a reforma da Previdência. Então, tem que ser falada a verdade. Agora, comunicaram mal? Comunicaram. A frase do presidente falando do protesto foi inadequada? Foi. Alguém tem que dizer para ele que a maneira dele lidar com essas questões tem que ser diferente. Eu digo isso para o bem dele, não é porque eu estou contra, é porque eu quero que dê certo. Mas a manifestação não foi pela educação. Então, essa fala do presidente que você cita não afasta a possibilidade de diálogo que em um momento de manifestação
seria propício para a Tô abertura? concordando com você, estou concordando, entendeu? Por isso é que eu digo, tem que olhar para esse estilo. Né? Eu acho que, na minha opinião, um presidente da República ele tem que valorizar a educação. Ele tem que falar com a educação com respeito. Ele tem que incentivar a educação. O Lula triplicou os investimentos em educação, ele e a Dilma. Duplicou o número de estudantes no ensino superior, no ensino técnico. Triplicou o investimento no ensino no Brasil quando Fernando Haddad foi ministro. Ora, um presidente da República, ele não pode dizer que as ciências humanas no Brasil não produzem ciência, não produzem literatura, nós não temos ciências humanas no Brasil. Não pode. Ele não pode agredir a universidade como eles agrediram, no sentido de dizer que tinha balbúrdia nas universidades. Eu vi muitos cientistas dizendo, eu estou aqui no meu laboratório de neurociência fazendo balbúrdia. Quer dizer, ele está investigando, ele está pesquisando e se sentiu agredido. No dia que o povo foi para a rua, tinha bandeira de todo tipo, tinha bandeira do Brasil, tinha bandeira vermelha, azul, amarela, mas ele chega e diz, esse pessoal não sabe fazer a fórmula da água, H2O. Ora, que agressão! Um presidente da República não pode tratar o ensino assim, dizer que os cientistas não sabem fazer a fórmula da água, os estudantes. É uma maneira provocativa de falar com a universidade. Nós temos que falar respeitosamente para os professores, para os alunos, para os cientistas e dizer o seguinte, quando você tem uma dificuldade, olha, nós temos uma contingência aqui, mas eu vou fazer todo o esforço para fazer os investimentos. Desrespeitosa maneira, um presidente da República não pode tratar educadores que vão, porque são desde aqueles que atuam com 40 crianças dentro da sala de aula e que muitas vezes são licenciados porque a saúde mental é afetada por esse tipo de condição de trabalho, não pode colocar da maneira com que ele colocou, desqualificar da maneira. Um presidente da República, ele tem que trabalhar com educadores com respeito, reverência, sempre de maneira educada e pedir o máximo dessas pessoas, porque nós queremos um país sofisticado, um país industrial, um país capaz de ter ciência, tecnologia, pesquisa. Você, Janaína, é da universidade, você é professora. Você sabe do seu esforço para fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, dar aula. Você sabe disso. Ninguém pode desrespeitar um professor. E eu acho que esse presidente e o Weintraub, que é o ministro, Abraham, não deviam fazer o que eles fizeram. E eles provocaram. Pisaram no formigueiro essa semana. E quem foi para as ruas foi muita gente que votou, inclusive, nesse presidente da República. Em relação a esse estilo e essa que alguns chamam de estratégia do governo, o que acrescentar, Janaína? Então, mas uma coisa que a gente precisa falar. Eu concordo com você na questão do estilo. Não constrói, tá? Não constrói. E eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele, inclusive. Agora, dizer que ele não se preocupa com a educação, eu acho injusto. Porque ele está trabalhando para que nós tenhamos uma universidade de verdade. Eu sei que você não vai concordar comigo aqui, mas depois pensa. Há muitos anos não existe universidade no Brasil, porque universidade significa universo. É necessário que todos os pensamentos sejam acolhidos. É necessário que a maioria permita a existência da minoria. E você sabe que eu fui aniquilada, como outros tantos, por pensarem diferente. Então, ele tem esse estilo que está atrapalhando as boas causas que ele abraça. Por isso que eu estou chateada, entendeu? Tinha tudo para dar certo. É necessário rever esse estilo. Teu conselho é bom, mas que nós não temos universidade há muitos anos, Paulo, nós não temos. Janaína, deixa eu fazer uma ponderação com você. Você é professora na São Francisco, Sim. Eu estudei na São Francisco. O pensamento é mais diverso. O pensamento liberal dentro da universidade está muito avançado, o pensamento de direita, o pensamento de esquerda. A universidade brasileira não é o locus da doutrinação que ele acusou. Ele nunca frequentou uma universidade e não entende bem a universidade brasileira. Nós não podemos generalizar o pensamento. Eu acho que é bom de um presidente sempre se associar ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico.
É isso que nós estamos precisando no Brasil. O Brasil Mas você seu tem que líder máximo incentivar. nunca se associou, Paulo. Ele triplicou o investimento Mas na universidade. Mas não lê, Paulo. Ele triplicou. Posso falar uma coisa? Um cara que estudou até o ensino técnico, méritos, mas ele estudou até o ensino ler. técnico, ele botou, tinha 4 milhões de estudantes no Brasil, ele botou mais 4. Ele botou, triplicou, ele criou campus pelo Brasil inteiro no Brasil. Então ele mostrou isso. Ele falou, eu vou dar ao povo brasileiro algo que eu não tive. Agora, uma pessoa não pode agredir a universidade, o ensino técnico. Não, já te dei razão, o estilo tem que mudar, Vamos para outro assunto. O ex-ministro José Dirceu chegou agora há pouco na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde se entregou para cumprir a segunda pena de prisão na Lava Jato. Ele tinha prazo até às 4 da tarde para aparecer, mas como viajou de carro de Brasília a Curitiba, não foi considerado foragido. José Dirceu vai cumprir 8 anos e 10 meses de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele estava em liberdade há 11 meses e aguardava o julgamento de um habeas corpus derrubado ontem pela Justiça Federal. O Rio de Janeiro entrou em estágio de crise. Um desabamento provocou a interdição do túnel acústico Rafael Mascarenhas, importante via de ligação entre as zonas sul e oeste da cidade. No início da tarde, um deslizamento de terra fez a estrutura de concreto desabar sobre a parte da frente de um ônibus. Ninguém saiu ferido. O túnel foi bloqueado para os trabalhos dos bombeiros e técnicos da prefeitura. A cidade entrou em estágio de crise. O trânsito ficou caótico e o metrô estendeu os horários de funcionamento. Outra importante via da região, a Avenida Niemeyer, também atingida por um deslizamento, foi liberada no começo da noite. Uma queda de barreira interditou a Via Anchieta, na pista sentido Baixada Santista. A rodovia é um dos principais acessos da capital paulista ao litoral, muito usada pelos caminhões para chegar ao Porto de Santos. Os funcionários da concessionária passaram o dia limpando os detritos no trecho atingido. A fila de veículos chegou a 12 quilômetros. Pilotos e comissários da Avianca entraram em greve com manifestações nos saguões dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles reclamam de salários atrasados. 13 voos foram cancelados. A Avianca reduziu as operações no país e teve aviões apreendidos desde que entrou em recuperação judicial. A empresa informou que está empenhada em resolver as pendências e que a segurança dos voos está mantida. A população está assustada, não, Janaína, com esses deslizamentos, estruturas caindo, ponte no Rio, em São Paulo? Não é muito a minha pauta, mas eu tenho recebido muitos e-mails solicitando ajuda, porque uma ponte na cidade está para despencar. Então, por exemplo, essa semana foi Santa Bárbara do Oeste, Águas de Lindóia, que a ponte está insegura, que tem uma passagem. Então, eu acho que nós estamos num momento em que as autoridades têm que olhar para isso com mais cautela, né? No âmbito da prevenção. Sim. E é um chamado também para a responsabilidade, para que as pessoas apresentem orçamentos reais, porque às vezes a gente recebe um pedido de emenda que visivelmente está superfaturado. E você fica com medo de ajudar a cidade, né, mandando uma emenda, e amanhã tem um problema. Então, é hora de todo mundo colocar a mão na consciência, vamos cuidar, porque esses desabamentos, eles matam. Graças a Deus, hoje, não houve vítimas. Vítima no Rio de Janeiro. Mas poderíamos ter tido muitas. Deputado? Eu estou de acordo com a Janaína que eu acho que tem que ter prevenção. Os nossos prefeitos, os nossos governadores, eles precisam repassar as obras e testá-las, para ver se elas estão seguras para não ter coisas como essas que aconteceram no Rio. E eu torço para que a Avianca retorne. Eu torço para que a Avianca retorne, porque é uma boa companhia e precisa baixar o preço das passagens de avião no Brasil. Então, quanto mais companhias, melhor. E começa amanhã a 15ª edição da Virada Cultural em São Paulo. Os espetáculos vão se espalhar por toda a cidade e a repórter Luísa Moraes está na Avenida Paulista. Boa noite, Luísa. Conta pra gente um pouco da Virada Cultural e tem muita novidade esse ano?
Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Vamos falar de notícias boas. Tem sim. E a maior delas é a ampliação do alcance da virada. Todas as subprefeituras terão atividade. Serão 153 pontos. O número de atrações também aumentou. Eram 900 no ano passado e serão 1.200 este ano. Ou seja, tem diversão para todo o público e tudo de graça. O evento cresce para fora do centro. Serão 35 palcos, 27 na região central e 8 fora. Vem aí, a virada cultural. Entre as atrações estão Caetano Veloso se apresentando com os filhos e também Anitta. Criolo. Carol Conká. No edifício Copan, vários artistas homenageiam os 70 anos de Tamar Assunção. Uma saudade tão má de uma pessoa tão boa. Na Câmara Municipal, uma maratona de animações infantis e show da dupla Palavra Cantada, no Anhangabaú, às 6 horas da tarde do sábado. No Teatro Municipal, a atriz Andréa Beltrão apresenta Antígona, de Sófocles, dirigida por Amir Haddad. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele, prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres. A Prefeitura quer oficializar a virada cultural no Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior festival 24 horas do mundo. Outra novidade é que a atração será transmitida pela primeira vez na internet no site spcineplaytudojunto.com.br. A segurança será reforçada com mais de 3.000 policiais militares e 80 viaturas. Os trens do metrô e da CPTM vão funcionar 24 horas. E a Prefeitura queria também que a Avenida Paulista, aqui onde nós estamos, ficasse também às 24 horas da virada fechada. Mas uma decisão da Justiça entendeu que não era possível manter a avenida fechada por tanto tempo. A Prefeitura já disse que vai acatar a decisão judicial, mas manter todas as atividades que estavam programadas aqui para a Avenida Paulista, que ficará fechada no horário normal de todos os domingos, das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. São esperadas cerca de 5 milhões de pessoas, porque o povo precisa de cultura, não é, Joyce? Com vocês aí no estúdio. É isso aí, Luísa. Obrigada pelas dicas. Boa noite para você. Veja a seguir, Taiwan é o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento gay. E plataformas e espaços conectam pessoas com mais de 50 anos para oportunidades de emprego e empreendedorismo. São os nossos próximos assuntos. Não saia daí. Três, dois, um. Deixa eu contar uma coisa pra vocês.
Como entendemos? Meu nome é Paulo Saldivo, sou médico patologista. Eu estou apresentando na Cultura Digital o Urbanite. E este é o Cultura em Nova York. E este é o Cultura em Buenos Aires. Com coisas inéditas, sempre com uma abordagem bem diferente da que você vê na TV. Visite a gente. Novas descobertas são garantidas. youtube.com/TV Cultura. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o João Faria e eu vim aqui para avisar que está começando agora o Marcas e Cidadania, o nosso programa aqui na Cultura Digital. E a cada semana a gente mostra um projeto social que uma grande marca vem fazendo no Brasil. E são projetos que lidam com diversos temas relevantes para a sociedade. Olha, João, a gente tem alguns indicadores que a gente não se orgulha, né, no país. Poucas pessoas têm acesso a vários meios culturais. Que há um número bastante expressivo, 1.600.000 jovens que estão fora da escola. É um exercício de cidadania que todos nós deveríamos praticar. Se a gente conseguisse entregar água potável para uma pessoa, já teria valido a pena. Não é só o impacto na vida delas, mas o impacto na sociedade como um todo. Isso para nós é o mais importante. E é toda terça-feira no canal da Cultura Digital, youtube.com/TV Cultura. youtube.com/TV Cultura que a gente se encontra. É comum as pessoas falarem da dificuldade de conseguir trabalho por terem mais de 50 anos. Para mudar essa premissa, começam a surgir aplicativos de emprego e espaços de coworking destinados aos mais experientes. As portas se abriram para Arlete depois dos 50. Ficou 8 meses procurando emprego até que conseguiu um trabalho. Essa oportunidade ela veio realmente para quem já tem vivência. Quem a contratou foi a Elis. Ela viu na maturidade habilidades para trabalhar na empresa de reservas residenciais para idosos que vai lançar. Ela tem tudo para entregar numa empresa, ela está com a vida resolvida, com a família em ordem, os filhos crescidos. Então, assim, na medida em que as empresas souberem do potencial que os profissionais acima de 50 anos têm para entregar, eles vão desaparecer do mercado, porque as empresas vão querer contratar mesmo. Para valorizar o potencial dos profissionais mais velhos, esse empreendedor investiu numa plataforma digital que reúne oportunidades de trabalho e capacitação profissional para esse público. Ela precisa se atualizar comportamentalmente, entender como é que é a nova dinâmica. Então, trabalho remoto, trabalhar de uma forma mais horizontal, uma série de coisas que hoje são comuns, que não eram antes. As pessoas têm que entender essa nova dinâmica e têm que olhar para dentro. O autoconhecimento também é muito importante nessa fase da vida para entender o que ela realmente quer fazer agora. Foi onde a Rosângela encontrou uma nova função. Por ser mais velha, chegou a desistir da área de formação, porque o mercado não absorvia profissionais na idade dela. A gente sempre tem que ter novas experiências, novas oportunidades, porque isso faz bem para nós, né? Durante a crise, profissionais experientes foram demitidos das empresas e conseguir uma recolocação no mercado de trabalho se tornou uma tarefa difícil. Mas quem disse que esse problema não poderia se tornar uma oportunidade de negócio? Pois é, esse espaço aqui que a gente está entrando foi criado justamente para atrair empreendedores acima dos 49 anos. Negócios que são gerados para a melhoria da longevidade, ou seja, para fazer com que as pessoas vivam melhor, não só mais. O Alexandre sempre quis empreender e achou o local perfeito. E a idade? Essa foi uma vantagem. Isso ajuda a você transitar, interagir, compreender as expectativas, né, a perspectiva dos públicos com os quais você pretende lidar. Deputada, a pesquisa divulgada ontem pelo IBGE mostra que os jovens, mulheres e negros têm mais dificuldade para encontrar emprego. As pessoas com mais de 50 anos, então, se encontram numa situação também muito complicada e muitos desistem de procurar. Como fazer para atender essa parcela da população? Em primeiro lugar, isso mostra a crueldade do mercado de trabalho. O mercado de trabalho que não acolhe o jovem, que não dá emprego para o negro e que expulsa o idoso, é um mercado de trabalho cruel. Nós precisamos melhorar o mercado de trabalho, nós precisamos ter um mercado de trabalho mais generoso, mais amplo. Agora, nós precisamos fazer políticas específicas para os jovens, para os negros e para os idosos. Essa proposta para o idoso eu acho muito positiva, porque ele está na maturidade. Uma pessoa com 50 anos, ele está num momento de maturidade na vida dele. Tem muito a oferecer. Ele tem muito a oferecer. E muitas vezes ele pode também ter oportunidades de empreender,
ter a oportunidade de conhecer essas novas tecnologias, porque eu tenho 58, a minha geração não é essa geração dessa revolução tecnológica e muitas vezes algumas dessas pessoas acima de 50 anos não tiveram a oportunidade de conhecer essas tecnologias. Então, é muito importante uma iniciativa como essa. Por isso que tem que ter cuidado no tema da Previdência. Porque se você começa a exigir, por exemplo, como querem fazer para alguns, 20 anos de contribuição, no mercado de trabalho como esse, você vai impedir a aposentadoria dessas pessoas. Então, tem que ter cuidado nessas transições, senão você vai impedir a aposentadoria de muita gente. Eu estou falando dos mais pobres. Eu recebi um e-mail de um senhor essa semana que passou, 67 anos. Aí ele disse que ele passa por todas as fases seletivas. Mas quando percebem, porque ele disse que não aparenta a idade, quando percebem a idade dele, mesmo tendo sido aprovado, ele não é contratado. Então ele falou, é um preconceito. Então nós temos que falar sobre isso, né? Nós temos que falar e mostrar que numa empresa, num gabinete, quanto mais diversidade, em todos os sentidos, melhor. A diversidade efetivamente enriquece. Né? Não só esse tipo de diversidade, mas também de pensamento. Daí eu falar de novo na questão da universidade. Né? A gente tem que quebrar esses tabus mesmo. Né? São tabus. A mistura, em todos os sentidos, ela é positiva. Sem dúvida. Né? O Papa Francisco anunciou hoje que aceitou a renúncia do bispo da Diocese de Limeira, no interior de São Paulo. O anúncio foi feito em um comunicado no site oficial do Vaticano. A igreja só vai informar o destino do bispo depois da conclusão das investigações. Dom Wilson Dias de Oliveira é acusado de extorsão, enriquecimento ilícito e por acobertar supostos abusos sexuais cometidos por um padre. O escândalo foi divulgado em janeiro, quando ex-coroinhas de Limeira, Araras e Americana denunciaram o padre Pedro Leandro Ricardo, que foi suspenso das atividades. Ele negou as acusações. Dom Wilson foi nomeado bispo em 2007 pelo Papa Bento XVI. O Vaticano também divulgou uma carta de Dom Wilson. Ele disse que se sente pequeno, sofreu ataques e reconhece as limitações, mas não se referiu às acusações apuradas pela Polícia Civil e pela Igreja. Para o lugar do bispo, o Vaticano nomeou o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Taiwan se tornou hoje o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A decisão foi aprovada pelo parlamento. O governo propôs a lei depois que a maioria da população se mostrou contrária ao casamento gay em referendos. Do lado de fora do parlamento, centenas de pessoas enfrentaram chuva e comemoraram o resultado. O projeto ainda precisa da sanção da presidente. Há quase 2 anos, o Tribunal Constitucional da ilha considerou que a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo era inconstitucional. E veja em instantes a análise do historiador Marco Antônio Villa sobre os acontecimentos da semana. E a maior premiação do cinema mundial completa 90 anos. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Não saia daí. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o João Faria e eu vim aqui para avisar que está começando agora o Marcas e Cidadania, o nosso programa aqui na Cultura Digital. E a cada semana a gente mostra um projeto social que uma grande marca vem fazendo no Brasil. E são projetos que lidam com diversos temas relevantes para a sociedade. Olha, João, a gente tem alguns indicadores que a gente não se orgulha, né, no país. Poucas pessoas têm acesso a vários meios culturais. Que há um número bastante expressivo, 1.600.000 jovens que estão fora da escola. É um exercício de cidadania que todos nós deveríamos praticar. Se a gente conseguisse entregar água potável para uma pessoa, já teria valido a pena. Não é só o impacto na vida delas, mas o impacto na sociedade como um todo. Isso para nós é o mais importante. E é toda terça-feira no canal da Cultura Digital, youtube.com/TV Cultura. youtube.com/TV Cultura que a gente se encontra. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser.
Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. TV Cultura há 50 anos. O futuro, agora. A semana conturbada do governo de Jair Bolsonaro, após as manifestações e as acusações contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, são assuntos do comentário de hoje do historiador Marco Antônio Villa. Essa semana foi a mais tensa e a mais complicada para a presidência Jair Bolsonaro desde 1º de janeiro desse ano. Isso é inegável, tanto no campo da economia como da política. Basta ver a variação negativa na Bolsa desde segunda-feira até hoje e o dólar, a disparada no dólar. E isso é reflexo de uma crise política que permanece e de expectativas na economia que deixam de cabelo em pé o chamado mercado tal. Bem, a primeira questão envolve o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, hoje senador, à época deputado no Rio de Janeiro, e as acusações que pesam sobre ele, feitas pelo Ministério Público, afirmando que há fortes indícios de uma organização criminosa dentro do gabinete do então deputado, lavagem de dinheiro e peculato. Peculato é desvio de recursos públicos. O presidente da República se sentiu atingido. Não sei porquê, né? Não sei qual é a razão, porque não foi aberto o seu sigilo, evidentemente, achando que ele poderia ser atingido, só se ele tem coisas que ele fez e que ele está com preocupação com a abertura do sigilo. Mas chama atenção o funcionamento daquele gabinete, os negócios nebulosos, que envolve Fabrício Queiroz, homem-bomba, Fabrício Queiroz, não esqueço desse nome, e o próprio deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Por exemplo, aqueles 2 apartamentos que ele comprou a 30% abaixo do preço de mercado e vendeu um ano depois com 300% de lucro. É caso de prêmio Nobel da economia. Ninguém leva isso a sério. Isso é lavagem de dinheiro. Por outro lado, o presidente foi aos Estados Unidos, foi a Dallas. Fazer o quê? Visita desastrosa, desastrosa. A segunda visita aos Estados Unidos. E não foi nenhuma vez ao Nordeste até agora, mas já 2 vezes aos Estados Unidos, sem nenhum ganho. Foi patética a ida para lá. E também não recebeu as boas-vindas do prefeito de Dallas. E já teve aqueles problemas em Nova York. Foi assim, uma agenda que não tinha o que fazer. Arrumaram um encontro, inclusive, com o Bush. Nesse cenário muito ruim, teve o episódio dos cortes da educação. E são cortes, não vamos usar uma outra expressão, cortes. E houve uma reação da comunidade universitária e de todos aqueles afeitos à educação. E não é possível dizer que foi instrumentalizado pelo PT. É demais que havia o PT lá, havia nas manifestações em mais de 220 cidades, no mínimo, que o PT quis usar, tal, é verdade. Agora dizer que todos são petistas, também não. E o Weintraub, o ministro da Educação, foi à Câmara dos Deputados e foi um desastre. Weintraub, a única diferença em relação ao Ricardo Vélez é que ele fala português, o ministro da Educação anterior falava uma língua que não era aparentada ao português, e segundo, o Weintraub sabe fazer as maldades que o Vélez queria fazer e não sabia como. É um desastre, não conhece nada de educação. E para concluir a semana no campo da educação, demitiu o presidente do INEP, que esse último ficou 17 dias e nomeou agora alguém especializado em comércio exterior
para o INEP, que faz o Enem, que decide a vida de milhões de estudantes e de milhões de famílias. A questão foi se aprofundando nessa semana. A reforma da Previdência caminhou muito pouco. Agora, está muito claro que a proposta do governo não passa de forma nenhuma. Ou seja, imaginar que vai ter economia de 1,2 trilhão, pode tirar o cavalo da chuva. Muita coisa vai cair, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, a questão da aposentadoria especial aos professores. No meio desses desastres econômicos, políticos, a questão passou o mercado, o chamado mercado, aquele que eu sempre brinco, que nunca me apresentaram, quem é esse mercado? Alto, baixo, gordo, magro, qual é a idade? Mas o tal mercado deu sinais que não suporta mais o caos político e a questão e o exercício, um mau exercício da Presidência da República. O Presidente da República, hoje, sexta-feira, espalhou no WhatsApp, eu recebi logo de manhã, 9h30 da manhã, uma carta atribuída a um tal de Alexandre, sem sobrenome, e ele faz uma introdução, uma espécie, querendo dar uma de Jânio Quadros, mas convenhamos, ele não é o Jânio Quadros, não tem o vernáculo, a habilidade oratória, que em 61 o Jânio Quadros tinha, né? O conhecimento do Brasil, o Ministério do Jânio, que nomeou o primeiro embaixador negro da história do Brasil, Raimundo Souza Dantas para Gana, não se esqueça. E mandou uma carta estranhíssima por aí. Em suma, terminou o dia, já estão falando em impeachment. Outra vez impeachment. E um impeachment lá Paraguai. Ou seja, como aquele do Monsenhor Lugo. Um impeachment que vai ser resolvido rapidamente. Sinal, vai ocorrer, não vai ocorrer? É crise de governabilidade. Foi essa semana a pior semana política e econômica do governo Bolsonaro e lança um ponto de interrogação. O que vai acontecer na semana que vem? Vamos direto para o telão, ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Já estão aqui. O primeiro é o Arthur. Como pode haver aposentadoria aos 65 anos se a partir dos 50 anos há tão pouca empregabilidade? O Alessandro Carvalho diz: até quando a oposição no Brasil, seja quem for, vai procurar sabotar o governo constituído ao invés de decidir pelo bem do país? E a Esther Zancan diz: falha na comunicação é o resumo desse governo. São 5 meses de uma comunicação tosca, mal feita, ridícula, para resumir. Deputada Janaína. Olha, eu sou uma pessoa otimista, realista, porém otimista. Foi uma semana difícil. O professor Vilas diagnosticou bem. Eu quero crer que vai funcionar como um chacoalhão, entendeu? Né? De que é necessário rever muitas coisas. Não na linha política, porque eu respeito que o colega discorde, mas eu concordo com a reforma como apresentada, com o pacote anticrime, com as mudanças que têm que ser feitas na educação. Eu concordo com a linha da política do presidente, mas reconheço que o estilo tem que ser revisto. Então, foi uma semana difícil por várias situações, que sirva como um alerta. Né? O que a gente quer que dê certo. Mas você vê margem para mudança? Sim, eu acho que todo mundo... Não se pode desistir do ser humano. Com relação à fala do professor da questão do impeachment, realmente eu tenho ouvido, mas o impeachment requer um crime de responsabilidade. Né? Estilo não é crime de responsabilidade. Então, não temos elementos técnicos, jurídicos para falar impeachment, pelo menos não por hora. Quero crer que não tenhamos. Da fala do professor Vila, eu também quero destacar que é importante, não estou aqui falando quem é culpado, quem é inocente, quero que todo mundo que tenha feito coisa errada seja investigado. Acho que aquela alerge teria que quebrar o sigilo de muita gente, inclusive do presidente da casa, né? Agora, a verdade é uma só. Este caso que está tendo uma repercussão por ele ser filho do presidente, ele tem um lado muito positivo, que é o lado instrutivo. Não pode pegar dinheiro de volta de funcionário. Não pode nomear pessoas que não comparecem ao gabinete. Né? Isso, infelizmente, acontece em várias casas legislativas, com vários partidos. Não pode, é crime, é peculato. Então, acho que é importante que isso fique claro para todo mundo, para poder rever as ações também. Deputado? Eu primeiro quero parabenizar o Arthur, porque o Arthur tem razão. Colocar uma idade mínima de 65 anos no mercado de trabalho não oferece emprego a quem tem 50 anos, é como dizer a pessoa que ela não terá aposentadoria. É um erro, tem que mudar. Por isso que eu acho que tem que mudar o rumo da reforma da Previdência para pegar os privilegiados, mas não os pobres. Em segundo lugar, dizer que realmente essa semana foi trágica para o presidente. Eu sou otimista com o país, mas não com o presidente.
porque ele quis ver a prova do INEP. Ele demitiu o presidente do INEP porque o presidente diz não vai poder ver. E não pode. Ninguém pode ver a prova do INEP, ninguém pode ver a prova do Enem, porque não pode haver vazamentos no Enem. A questão do Flávio diz respeito também à relação com a milícia. O Queiroz é milícia. Queiroz é milícia. E a questão do impeachment da Dilma, não houve crime de responsabilidade, mas houve, a partir daí, um desastre institucional. O Brasil bagunçou depois de 2016 e nós estamos vendo esse problema aí. Portanto, esse presidente, na minha opinião, ele está derretendo e esse é um problema para o Brasil. Deputado Paulo Teixeira, deputada Janaína Pascoal, muito obrigada. Até a próxima. E a gente termina essa edição com uma galeria de imagens da premiação do Oscar, que completa 90 anos. A entrega do primeiro prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Los Angeles durou apenas 15 minutos. Com o passar do tempo, a cerimônia anual da entrega das famosas estatuetas douradas foi ficando maior e se tornou uma grande festa do cinema americano e também do mundo. Hoje é a maior vitrine do glamour de Hollywood. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Até segunda!